Olá! A semana no plenário da Câmara teve a aprovação de medida que amplia a possibilidade de uso do empréstimo consignado com juros mais baixos para diversas categorias, inclusive aposentados e pessoas que recebem benefícios sociais, como o Auxílio Brasil e o BPC. Mas teve também a aprovação do Plano Nacional do Esporte, que vai dar prioridade para a educação física no ensino básico, além de metas para o esporte de desempenho. E teve ainda muita discussão sobre imunidades diplomáticas para a representação da OCDE no Brasil e a criação de data para celebrar a paternidade responsável. Vamos começar falando do consignado. O plenário aprovou medida provisória que amplia a possibilidade de uso dos chamados empréstimos consignados para trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas. Além disso, permite essa forma de crédito também para quem recebe Auxílio Brasil e benefício de prestação continuada, o BPC. Empréstimo consignado é aquele concedido com desconto automático das parcelas no contra-cheque ou no benefício. Como o banco tem garantia de que o empréstimo será pago, essa forma de crédito é a que tem a taxa de juros mais barata do mercado. A MP amplia de 35% para 40% a margem consignável, ou seja, o percentual do salário ou benefício que as seguintes categorias podem comprometer para pagar o empréstimo: empregados seletistas, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e funcionários públicos. Já os aposentados do regime geral de previdência e quem recebe BPC ou renda mensal vitalícia terão uma margem ampliada de 40% para 45%. Nesses casos, 5% são reservados para operações com cartões de crédito consignado. Esse cartão funciona como um cartão de crédito na hora da compra, mas a dívida é descontada automaticamente do salário. No caso de quem recebe Auxílio Brasil, a margem consignável é de 40% do valor do benefício. O texto original da MP tratava do empréstimo consignado apenas para aposentados e beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC. As demais categorias foram acrescentadas ao texto pelo relator, o deputado Bilac Pinto, a partir de emendas apresentadas por deputados de vários partidos. Para os defensores da medida, a possibilidade de usar o consignado dá um alívio para quem está endividado. Já para a oposição, o consignado, até para quem recebe auxílio de menos de um salário mínimo, vai aumentar o endividamento das famílias. E teria sido melhor adotar outras medidas, como o 14º salário ou o perdão das dívidas para os aposentados. Essa medida provisória possibilitam o excessivo endividamento das famílias. O sistema financeiro, que já chegou no teto de endividamento da classe média, agora se lança sobre os mais pobres. E, além disso, a sanha do setor financeiro agora se dirige às pessoas que são beneficiárias do benefício de prestação continuada e até as pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial. Nós vivemos um momento ainda pós-pandemia, um momento muito crítico, uma retomada da economia e nada mais justo do que colocar crédito barato no mercado. O menor juro do mercado é os juros dos consignados. E isso tem uma função muito importante para os aposentados, para os pensionistas que, nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, precisaram tomar esse crédito. Nós lutamos durante toda a pandemia para que houvesse um refis da dívida do aposentado. Esta casa, no entanto, nunca vota contra os interesses dos bancos. Em vez de dar o 14º, o governo faz a opção de mandar uma medida provisória que representa, sem dúvida, um refresco para o aposentado necessitado, mas que aumenta a margem de endividamento deste pobre coitado. Mesmo quando se alcança aí o teto da margem, uma pessoa pode continuar contratando outros empréstimos e financiamentos ou contraindo dívidas em seu cartão de crédito. Só que esse débito será muito mais caro do que uma operação de desconto automático. O plenário aprovou também texto de acordo entre o Brasil e a OCDE, que autoriza essa entidade internacional a manter um escritório no Brasil, com todas as prerrogativas concedidas a embaixadas e organismos multilaterais, inclusive imunidades e isenções tributárias. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, criada em 1961 para promover políticas de melhorias socioeconômicas entre seus membros, 38 países. Em sua maioria de elevado produto interno bruto por pessoa, como Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Inglaterra e Suécia. O Brasil não é membro da OCDE, apesar de ter pedido formalmente adesão à organização em 2017. Na América do Sul, apenas o Chile e a Colômbia integram um grupo, mas o Brasil participa das reuniões de diversos órgãos da entidade e é considerado pela OCDE um país-chave, junto com outros como África do Sul, Índia e Indonésia. O texto do acordo, assinado em 2017, equipara o escritório da OCDE no Brasil às agências especializadas das Nações Unidas, com imunidades e isenções no pagamento de impostos, como ICMS e até IPTU. Os partidos da oposição se posicionaram contra os benefícios fiscais da entidade, com a justificativa que o Brasil ainda não é membro.
mas o acordo acabou aprovado de maneira simbólica depois que o relator, o deputado Eduardo Cury, manteve as isenções com o apoio da maioria. A aprovação do projeto de decreto legislativo número 253/2021 é essencial para concretizar o efetivo estabelecimento do escritório da organização em nosso país e facilitar a adesão do Brasil. Não tem dúvidas que isso vai trazer mais prosperidade e desenvolvimento ao nosso país. O Brasil não é membro da OCDE, então não faz sentido que o nosso país abrigue um escritório e, portanto, conceda também, faça concessões fiscais, em especial nesse contexto de crise econômica. Deputados e deputadas aprovaram ainda o projeto que institui o Plano Nacional do Esporte, com ênfase na prática de educação física nas escolas e metas para os próximos 10 anos, que incluem, por exemplo, o Brasil ficar entre os 15 primeiros colocados nas Olimpíadas e se manter como país com nível de excelência no futebol. Outra meta do plano é pelo menos 80% das crianças estudarem em escolas com infraestrutura esportiva, como ginásios e quadras, e terem 3 aulas de educação física por semana. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, 21% dos estudantes não tiveram nenhuma aula de educação física em 2019 e 41% tiveram apenas um dia de aula por semana. O plano tem outras metas também, como a classificação de pelo menos 70% dos esportes praticados no país para os Jogos Olímpicos e o Brasil ficar entre os 10 primeiros colocados nos Jogos Paralímpicos e entre os 3 primeiros colocados nos Jogos Mundiais Militares. Em relação ao futebol, além da meta de manter o Brasil no topo do esporte, o plano prevê a redução das dívidas dos clubes e a redução da violência nos estádios. O texto mantém como fonte de financiamento do esporte 3,53% da arrecadação das loterias de prognósticos numéricos, como a Mega Sena, o que equivale a 415 milhões de reais por ano, mas obriga que 30% do total sejam empregados no estímulo a práticas saudáveis para jovens e adultos e no financiamento do esporte e da educação básica. O texto foi aprovado por ampla maioria, com votos inclusíveis dos partidos da oposição, que tentaram incluir, sem sucesso, medidas como políticas de combate ao racismo e a discriminação contra a população LGBTQIA+, nas práticas desportivas, além da criação de um fundo para financiar o setor. Do esporte, infelizmente, não pode apenas depender da política acessória das loterias. A loteria é importante, mas ela não garantirá um financiamento perene, um financiamento permanente do esporte em nosso país. 3 vezes por semana, aulas de educação física com conteúdo de prática executado pelos professores de educação física. Se pretendemos constituir uma política pública esportiva, consistente e duradoura, precisamos, como país, incentivar a prática e a cultura da educação física e do esporte nesses anos iniciais na vida das crianças. O plenário também aprovou o projeto do governo que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável, a ser comemorado anualmente em 14 de agosto. O texto original previa que o dia seria celebrado em 15 de maio. A data foi alterada pela relatora, a deputada Soraya Manato, para ficar perto do Dia dos Pais e não do Dia das Mães, o que, segundo ela, contou com a concordância do governo. Depois de aprovado, o projeto foi enviado para análise do Senado. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Espero vocês.